Oi, gente, boa noite. 11 e pouca da noite. Então, tava ali lavando os pratos. E pensando, né? Gravar um vídeo. Tipo, eu tô basicamente fazendo esse canal diário. Algumas vezes. E faz tempo que eu não posto nada. Mas o que foi que eu tava pensando, né? Tava lavando os pratos pensando sobre que não vale a pena a gente desperdiçar a vida. Que a gente não deve desperdiçar a vida. Por que eu pensei isso? Hoje uma pessoa que eu conheço há muitos anos faleceu, né? A senhora. Ela faleceu de uma doença de câncer. E, assim, pelo que conheço essa senhora, ela não teve uma vida fácil. Ela teve uma vida bem difícil, bem difícil. É um casamento muito difícil. Um marido não bom, né? Um marido bem, assim, ultrapassado. Ela não teve muito acesso a coisas, bens financeiros. Acredito eu que não fez tantas viagens. Não desfrutava de roupas tão boas. Não desfrutava de muitas coisas. Talvez tenha desfrutado do relacionamento com os filhos, mas pelo pouco que sei, os filhos não eram tão carinhosos. Talvez pelo exemplo, talvez pelo comportamento mesmo. Essa senhora já tinha tido segundo casamento, o primeiro casamento tinha sido com um homem muito mal, muito abusivo, que não tinha dado certo, né? Então, o que foi que eu tava pensando, né? Lavando os pratos, sobre não desperdiçar a vida. Se pudesse dizer algo para qualquer pessoa, seria não desperdice sua vida. E eu que eu vejo que a gente, né, ultimamente, ser humano, pessoas de uma classe não tão abastada, o que mais vemos fazendo, eu vejo as pessoas fazendo a desperdição na vida. Tem dois casos mesmo na minha família, de duas pessoas que eu conheço, né, que passaram a vida toda em relacionamentos, casamentos tóxicos muito abusivos, companheiros horríveis. E que, tipo, acabaram desperdiçando a vida nesse tipo de convivência. E hoje em dia já estão velhos, já estão doentes e não conseguem viver de uma forma diferente, né? Então, desperdiçaram o bem mais precioso que elas têm, a vida. Aí, por que também eu pensei nisso? Porque atualmente o trabalho que eu tô é de 7 às 5 da tarde, segunda a sexta. Então, eu trabalho perto, né? Mas, tipo, eu tenho que acordar antes de 6 ou de 6 horas para dar certo de eu chegar lá de 7. Então, tem uma hora de almoço. Hoje eu peguei essa hora de almoço e deixar meus filhos na escola, comi rapidinho. Aí cheguei de umas 5h30, aí fui comprar um presentinho para o menino, que era o aniversário. Levei as crianças na escola, deitando na festinha, e levei no balé. Resumindo, meu dia acabou. Cheguei em casa, era 10 da noite, tive que lavar uma serra de prato, que ficou de ontem, eu não consegui lavar hoje, porque eu passei o dia todo fora. E mesmo que a pessoa esteja fora, os pratos ficam, porque tem um prato de café da manhã, tem... Oi, amor, tá gravando meu daily vlog? Tem os pratos do café da manhã, tem tipo um monte de obrigação que a pessoa tem no dia, né? Então, devido a esse monte de obrigação, a gente acaba que vê a vida passar, né? Eu tô, digamos que uns 4 anos nessa rotina. Trabalhar fora de casa, antes os meus empregos eram home office. 3 a 4 anos nessa rotina. E eu posso dizer a você que o tempo não passou, ele voou, né? E sim, é importante para ter alimentação, ter água, ter luz, ter energia, adquirir bens de consumo. Mas pessoas que estão despertas, né? Já estão há muito tempo entendendo que não vale a pena a gente vender nossa vida. Não vale a pena passar 10 horas no emprego, depois passar 6 horas dormindo, que dá 16 horas, o dia tem 24 horas, né? Então tu vai ter ali o restante do tempo para se locomover, para cuidar do teu lar, para conviver com o que você ama, para se cuidar. Que não dá nada. Se você pegar uma locomoção de trabalho de 2 horas, pronto, ficou nada. Porque você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que cuidar do corpo. Muitas vezes tem que ir pra academia, que também tem um deslocamento, tem um tempo de treino, 1 hora, 40 minutos. Então, assim, a vida que as pessoas em geral levam hoje é uma vida de desperdício. A gente desperdiça a vida, que é a única chance certa que a gente tem de estar aqui. Porque muito se fala, né?
que vai haver outra vida e tal. Mas a gente não tem como ter certeza que vai ter outra vida, né? E mesmo se tiver, como a gente sabe que vai ser nessa configuração, não vai ter outra oportunidade de ter os mesmos filhos, a mesma casa, o mesmo lugar, a mesma pessoa, né? Muitas vezes a gente tá numa vida tão corrida que a gente não para nem pra contemplar. Não sei nem onde é que eu fui na praia. Então eu tava ali, eu tava pensando, né, que antes eu empreendia. Quando eu tava empreendendo era difícil, né, assim. Porque eu tinha que ir atrás de clientes, tinha que fazer tudo, mas também, muitos dias eu pegava meus filhos e ia na praia durante a semana. Podia viajar 2 dias, me programar e continuava os atendimentos no outro dia, as entregas no outro dia, e assim ia. Só que quando a gente vende nosso dia, né, que é basicamente o dia da gente, que a gente vende, a gente basicamente não prospera tanto, porque dependendo do salário, e a maioria da população não tem esse salário maravilhoso, a gente não vai conseguir, tipo, ter um carro tão bom, não vai conseguir ter uma casa tão boa, vai conseguir ter o básico do básico. Agora mesmo, eu pago imposto, pago tudo, mas, tipo, a maior parte do meu salário vai pro plano de saúde dos meninos e escola. Em feira, me sobra pouquíssimo, pouquíssimo. Se eu quiser comprar um perfume bom, R$ 300, eu tenho que planejar meses, pra vocês terem noção. Se eu quiser comprar, agora mesmo, tô sem reparador de pontas. Então, não comprei ainda, vou comprar. Mas, tipo, é uma coisa básica. Não tô com condições de comprar. Então, assim, gente, eu vou comprar quando eu receber. Então, assim, a gente não tem dinheiro fluindo na nossa mão sempre. O dinheiro, quando chega, já tá muito apertado. E a capacidade de projeção no futuro é bem pouca. Porque imagina você se aposentar com um salário mínimo, 2 salários mínimos. Como você vai conseguir, além de pagar as coisas para sua doença, para sua velhice, já que você não teve condições a vida toda de se cuidar como deveria, passou o dia todo trabalhando, se estressando, levando, pegando ônibus, se matando, cuidando de casa, não dormindo bem. Você vai ter condições de pegar o dinheiro que da sua aposentadoria que sobrou e ter uma vida plena? Não vai, porque além de ser pouco, você vai ter que gastar com remédio, gastar com autocuidado, que você não pode ter a vida toda, né? É isso. Então, assim, é uma reflexão que eu fiz sobre a vida. Tô sempre refletindo. E não desperdice a sua vida. Eu sei que às vezes a situação é difícil, pra mim mesmo hoje. Muito difícil, né? De conseguir sair dessa forma de trabalho. Mas a gente tem que se planejar pro amanhã, né? Fazer uma faculdade AD ou adquirir uma profissão que dê pra você abrir seu próprio negócio. Ou ver formas de fazer freelance pra guardar um dinheirinho, para poder investir em algo para vender, mas que a gente não fique só tentando fazer tranquilidade para os outros, riqueza para os outros, né? Que a gente tente fazer nossa própria riqueza e principalmente riqueza de tempo. Tem uma menina na minha rua mesmo que trabalha com artesanato hoje, mas antes não tinha tempo para nada. Aí teve um filho, né? Um povo muito julgando, mãe e tal. Mãe que trabalha em casa, então ela começou a fazer artesanato. E hoje ela vai pra feirinha e tal, fazer artesanato em casa. Mas assim, hoje ela é muito mais do tempo dela. Porque hoje em dia, digamos que o meu salário seja 2.500. Digamos que a pessoa que me contratou vai pagar o dobro do meu salário. É 5 mil. Para eu fazer 5 mil no mês, eu tenho que fazer. Digamos que o mês tem 20 dias, digamos. Eu tenho que fazer as vendas no mês, que digamos que eu vou trabalhar 20 dias, totalizem nesses 20 dias 5 mil. Aí eu vou conseguir pagar meus impostos e tal. Mas em um dia é difícil fazer essas vendas. Mas em 1 ano, 2 anos, 3 anos, independente do que você estiver fazendo, se você estiver trabalhando direitinho pra você, você vai conseguir, né? Então o ideal é que a gente consiga se organizar por um tempo com dinheiro, para que a gente consiga empreender e sair dessa corrida dos ratos. Que nada mais é do que uma corrida dos ratos, né? Eu não vou falar hoje, não vou entrar no mérito, mas já pensaram sobre a desigualdade que tem? Por aí por mês que faz 100 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil. Que não se importa se vai comer ovo, se vai comer carne, se vai comer caviar, se vai viajar, se vai estar amanhã em outro país. E tem gente que não consegue comer carne. Só come mortadela, miojo. Entende? Então, temos que estar despertos para isso, que não é a meritocracia que existe, né? Mas existe
a nossa vontade de querer mudar os jogos, sair de certas situações, né? O nosso desejo, que é justamente o que a gente deve fazer para vencer. Pensar nos nossos desejos. E é isso, espero que vocês tenham entendido, tá? Obrigada pelos likes do outro vídeo. Fiquei feliz, foram 6 likes. Tenho 20 seguidores, se vocês quiserem me seguir, eu fico grata. Sei que eu não posto com muita frequência, mas o que eu tento postar é só coisa que é valiosa pra mim. Que eu compartilho meus sentimentos, meus pensamentos. Pra mim são muito valiosos, tá bom?